Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, políticos de Brasília. Deixem o homem trabalhar. Deixe o Lula viajar, porque o Lula tem tudo para ser o presidente do mundo. Ah, pai, Rovai, você tá louco, você tá exagerando, você tá exagerado. Você tomou umas ontem? Não, tô tranquilinho, eu tomei uma tacinha de vinho. Os discursos do Lula para autoridades e para o povão, os dois discursos, aquele na Torre Eiffel, aquele na ONU, os dois discursos são marcos de um novo tempo do país, né? Eu vi uma bandeira do Brasil na hora que o Lula está falando, dava orgulho da bandeira, gente. Dava orgulho da bandeira. Vejam que coisa maravilhosa ver aquela bandeira rodando ali, o Lula falando, o cara traduzindo para o inglês, a plateia, a multidão gritando, só faltou gritar olê, olê, olá, lulá, lulá. Multidão de quê? De jovens o quê? Gringos, que estavam ouvindo o Lula falar o quê? Que o mundo precisa olhar para os mais pobres, que os líderes mundiais, que o primeiro mundo tem que olhar para a África, para a América Latina, e que o primeiro mundo se industrializou e usou recursos ambientais para isso, e que agora cobra que o Brasil cuide da Amazônia, sendo que a energia renovável do Brasil é muito maior, o uso de energia renovável no Brasil é muito maior do que a média mundial, 50% contra 15%, dando aula, falando para os líderes no outro discurso, na ONU, falando para os líderes do planeta o seguinte: se vocês criaram o Estado de Israel, por que não conseguem criar o Estado da Palestina? Mexendo num vespeiro impressionante, falando de Assange, falando de uma coisa que para os Estados Unidos é um ponto de honra, que para a Inglaterra é um ponto de honra. Eles prenderam Assange e vão matá-lo. Porque ele fez o quê? Porque ele deixou que o mundo soubesse como se comportam os líderes das grandes nações, como é que se faz a coisa por debaixo dos panos, como nos bastidores, nos intestinos do poder funcionam as coisas. Assange trouxe a merda para cima. E aí o povo viu que eles espionam, que eles tramam, que eles fazem sujeiraiada, essa sujeiraiada toda. E ao revelar isso, Assange foi jurado de morte para que nunca mais ninguém faça a mesma coisa. Foi para isso. Snowden está fugido, escondido lá na Rússia. O Putin isso, o Putin aquilo. E os líderes do primeiro mundo que obrigam o Snowden a estar escondido na Rússia são o quê? São personagens do Walt Disney? Todos lindos, livres e felizes? Vivem num paraíso do neoliberalismo, onde a liberdade é plena? Eu posso falar até mal do presidente. Que bobagem é essa? O Lula fez eles perceberem isso. Como é que é isso? A guerra da Ucrânia interessa a quem? Interessa a quem? O Lula disse isso. Lula se comportou como um presidente do mundo. Mas Rovai nunca será. Eu não estou dizendo que não será, porque não existe o cargo. Mas ele, ao fazer esses discursos fortes, está dando para o planeta assim: olha, nós precisamos discutir esta pauta. Esta é a agenda. Este é o centro do debate. Não esse gueré aí. Olha, gente, precisamos condenar a China, porque a China colocou um drone espião que entrou na área dos Estados Unidos. Aí a China fala: não, era para ver o tempo, era uma coisa para analisar a temperatura. Os Estados Unidos: não, era um drone espião.
O Biden vai lá e xinga o Xi Jinping de ditador. Eles vão criando essas pequenas distrações para que a gente não debata o essencial. Qual é o essencial? Qual é o compromisso dos países de primeiro mundo para com o processo civilizatório, para com a paz, para com o meio ambiente, para com a justiça social. Isso não, Violão. Isso eles não querem discutir. E para discutir isso, eles têm que dizer quanto eles vão dar para pagar a conta. Porque quando eles colonizaram e tiraram todos os recursos, inclusive naturais, de continentes como a África e a América Latina, não teve espaço para você pedir licença ou para vamos conversar, vamos sentar aqui. Não, era o colonizador matando o índio aqui, era colonizador escravizando o negro, era colonizador matando o negro na África do Sul, na Argélia, enfim, na Nigéria, em todos os países da África. A Argélia é um pouco, tem menos negros do que os outros países, mas enfim, era essa a colonização. E o Lula está chamando a atenção deles para ele, como ninguém tem coragem de fazê-lo, porque o Lulão já está fazendo xixi de porta aberta, é o terceiro mandato dele. Mas o Boric falou aquele dia lá o Boric, sabe? É um líder importantíssimo. Ele falou mal da Venezuela. Aí eu lembro do Chico Buarque. Eu não gosto de quem fala grosso com a Venezuela e fala fino com os Estados Unidos. Eu quero quem fale grosso com os Estados Unidos e, se precisar, acolha generosamente o povo latino-americano e países como Venezuela, Bolívia e que tais. O Lula está mostrando a diferença dele para esses outros líderes, que para ganhar ponto com o Biden, com a mídia liberal, ficam adulando e ficam criticando, ficam adulando de um lado os avanços dos países neoliberais, ficam que nem cachorro vendo aquela máquina de fazer frango, ai que bonitinho, esses países, e ficam detonando o Maduro, a Bolívia, o Evo Escambau, para ganhar visibilidade. Enfim, Lula mostrou que para ser grande politicamente tem que ser corajoso, mais uma vez, como ele fazia desde a época das greves do ABC, quando ele ia falar lá com Mária Mato, com Luiz Bueno Vidigal, e ele não ia abaixado, ele comprava um terno novo, ia lá e se impunha com a cara e com a coragem, porque era ditadura militar. E esta ditadura que nós vivemos hoje, de alguma maneira, no planeta, comandado por poucos bilionários e alguns estados-nações, o Lula também é um dos poucos que tem coragem de enfrentar. Lula, parabéns! Lula mandou muito bem. E é isso aí, se tivesse presidência do mundo, Lulão, tu tinha que ser candidato. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todos. E não esqueça, apoie o documentário Ato 18, o golpe contra Lula. Você que está vendo esse Fala Rovai, tem aí o pix@revistaforum.com.br.